Avaliação pupilar é a outra parte do exame. Aqui a gente tem a neurooftalmologia, então vai ter aulas e essa matéria é um tópico específico disso, mas de uma maneira geral eu vou colocar para vocês que vocês têm que observar no exame geral a pupila. Então a pupila normal ela tem em torno de 0,2, 0,3 milímetros de abertura. Então a gente olha se ela tá o quê? Se ela é simétrica, se ela é reativa, né? Uma anisocoria, uma diferença de uma pupila de um olho para o outro é normal, mas tem uma quantidade, uma anisocoria que é dentro do normal, então de 0,1 milímetro, então de 3 para 4 milímetros, 1 milímetro no máximo de normalidade. Então, durante o exame, você está vendo aqui a luz, né, o reflexo da luz, isso aqui dá mais de uma informação, vocês vão ver aqui na frente. Se eu estou aqui na frente, isso aqui é o olho direito, esse aqui é o olho esquerdo do paciente, olha, simétrico, né? Eu estou vendo o reflexo aqui, ó, está mais ou menos na mesma posição. Então, nasal, temporal, olha aqui o reflexo, ó, temporal, né? É a mesma coisa dessa pupila dilatada aqui. O tamanho, igual eu falei, a posição, a coloração e os reflexos, né? Quando você joga e você vê esse reflexo, você já está vendo a questão da simetria que a gente vai falar logo aqui. Outra questão que você vê é o reflexo. Então você vai ver o reflexo vermelho na maioria dos pacientes. Você vê lá que é o brilho da luz batendo e voltando refletido aqui na retina, né? É aquilo da câmera com flash antigamente, você vê. Agora você vê com o olho com reflexo vermelho normal e o outro brancacento, né? Ou sem brilho, o pardo, turvo, tem alguma coisa, um tumor, uma catarata, um descolamento de retina, alguma coisa naquele fundo de olho está levando à alteração do reflexo, né? Então, às vezes, o exame, numa simples imagem fotográfica, muitas vezes consegue perceber essa diferença de coloração da pupila. A posição, igual eu falei para vocês, né? A pupila pode estar num olho centrado e no outro não. Na outra ele pode estar fora. Ela pode ter uma pupila e ter duas aqui. A coloração, o reflexo também. Vou mostrar algumas imagens, né? Então, o reflexo vermelho é isso aqui, ó. Você jogou a luz, aí você viu o reflexo vermelhinho no olho, olha, esse aqui tem algum problema, ou ele teve um descolamento de retina. Na faixa de idade, o mais comum do retinoblastoma é ali entre os 2 e 5 anos de idade, não? 70% dos tumores estão nessa faixa de idade. Então, não quer dizer que isso aqui é tumor, que é um tumor ocular, mas entra no diagnóstico diferencial. Pode ser uma catarata? Pode ser uma afecção de retina que não seja um retinoblastoma, né? Mas isso aqui é mandatório fazer toda a investigação para a gente descobrir o que é. Reflexo vermelho. Você vai ver também a anisocoria, aquilo que eu falei, né? E a anisocoria de tamanho, né? A pessoa pode ter isso por um defeito por trauma, né? Um defeito da inervação da pupila ou de trauma. Então, a gente usa aquele método mnemônico, né? NCRIS, né? Você vai falar se ela é normocentrada, se ela é isocórica, se ela é simétrica. E também ela pode ter coloração diferente, né? Aqui não está no slide, não sei se está dando para ver, mas esse cantor, ele tinha a pupila de cor, o David Bowie, né? Tinha heterocromia, que é o nome desse problema, né? Era bonito o olho dele, além de bom cantor, né? Aquela pergunta, a anisocoria, ela é fisiológica, ou seja, a diferença de tamanho de uma pupila para outra, ela é fisiológica? Olha, isso aqui não, né? Essa diferença aqui está fora do normal, mas em 20% das pessoas, 15 a 20%, né? Ela não tem, ela não respeita isso, né? Em 15 a 20% dos pacientes, ela não tem essa simetria. Mas essa assimetria é até 1 milímetro, né? Então, você viu uma simetria maior que 1 milímetro, patológico. E essa patologia pode ser central ou periférica. Aí, mas entra dentro de uma investigação que vocês vão estudar isso posteriormente. Do reflexo que eu comentei com vocês,
de jogar luz, de você observar. Então, daqui para frente, principalmente para os R1s, né, nada vai passar mais batido. Até um reflexo, uma pessoa olhando, você vê no reflexo do olho, você já vai estar fazendo diagnóstico. Então, isso aqui é brincadeira, mas você olha isso aqui, ó, essa simetria do posicionamento do reflexo. Então, eu estou com uma lanterna na frente do paciente, olha o reflexo, o olho direito, o olho esquerdo. Olha aqui, ó. Então, esse olhinho aqui, para ele estar aqui, ó, ele está mais o quê? Mais temporal aqui, ó. Se você for comparar com esse aqui, o fato dele estar temporal significa que ele fez o quê? Uma rotação para dentro, ele fez uma rotação medial. Então ele pode estar o quê? Desviado para dentro, certo? Olha esse aqui, central, centrado. Olha esse aqui, ó, fez mais para fora ainda, tá certo? Esse aqui tá pegando a borda da íris, esse aqui tá lá na borda da limbo esclera, né? E esse aqui tá lá na conjuntiva, né? Então a gente consegue definir esse desvio. A gente vai falar esotropia. Esotropia é um ET, esotropia, né? Ou ET, que é o olhinho virado para dentro, um ET de 15, 30, 45 ou então até mais, ou mais de 60 dioptrias. Então você consegue definir o tipo de estrabismo, no caso, né, pelo reflexo. Então lá no exame você vai descrever o Hirschberg, você vai descrever se ele é simétrico, se ele é ortofórico para longe e para perto, ou seja, olhando para longe ele está ortofórico, quer dizer, ele está bem posicionado, e para perto também, se ele tem isso. Agora, para longe ele está bem e para perto ele muda, aí você vai descrever que para longe ele é ortofórico e para perto ele tem esse desvio. E o desvio, então, você vai poder quantificar conforme a posição do reflexo em relação à borda da pupila. Se é de 15, 30, 45 ou até mais 60 dioptrias, 60 graus de desvio, ok? Ó, causa frequente de consulta de crianças no consultório oftalmológico. Eu acho ruim, eu não adoro mandar paciente para mim. Então, assim, eu tenho a clínica onde eu trabalho, tem 4 pediatras, então eles ficam encaminhando para mim. Então o menino chora, berra, mas é uma consulta tranquila, não gera muito procedimento na maioria das vezes. Mas as mães ficam satisfeitas, eu não tenho dificuldade, eu aconselho a todos terem esse cuidado, esse carinho, observar que criança é só você prestar bem atenção, aprender a fazer o exame de criança, que tem que ter às vezes um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção. O tipo de consulta é um pouquinho, talvez pode ser um pouco mais demorada, mas é um pouquinho mais diferenciada. Mas ali, junto com a criança, você vai tratar também a mãe, o pai, a tia, avô, né? E os outros priminhos e outros irmãos, né? Então você fica negando só porque o menino chora, né? E às vezes você convencer, você vai ensiná-lo, ele vai ficar tranquilo, ele vai perder o medo, né? Bom, mas isso aqui, igual eu estava mostrando aquele outro slide, para a gente, para essa outra imagem ver o estrabismo, né? Esse aqui é evidente que tem um estrabismo, esse olho aqui virado para dentro. Já esse aqui, ó, pelo reflexo, aqui está vendo que está centrado, aqui não está dando, mas ele está centrado também. O motivo desse olho ter essa aparência é essa prega aqui, ó, né? Então essa cela aqui dele também é achatada, aqui é mais alongado, então é um olho meio amendoado. Isso dá para um caso de pseudoestrabismo. Você pega a lanterna, você testa em todas as versões, longe, perto, olha aqui para longe, olha para o lado, para todos os lados, pesquisa campo, vê se ele mantém, porque às vezes na posição primária, que você está ali de frente para ele está simétrico, mas na hora que você coloca para o lado o estímulo luminoso, pede ele para ele te acompanhar, aí ele olha, um olho vai, mas o outro não. Às vezes ele tem um encarceramento de um músculo, né? O músculo está preso, então na hora que ele vai, um olho vai e o outro fica preso. Então não é só olhar na posição primária, apesar de 90% do tempo a gente está na posição primária, você tem que investigar em todas as posições. Então você vai olhar para cima, para baixo, lateral, temporal. Os desvios é esse que eu acabei de dizer, né? Agora vai ficar fácil com essa imagem aqui para entender.
Então, olha aqui o Richberg aqui, ó. Vamos que está centrado e aí esse aqui, ó, tá para fora. Então é um estrabismo o quê? Convergente. Esse aqui está voltado para dentro. O olho não dominante desvia-se para dentro. Estrabismo mais comum na infância. Olha esse aqui, ó. Centrado, olha esse aqui, para fora, divergente. O olho não dominante desvia-se para fora. Ele está olhando para o médico, ele está olhando com esse olho aqui, é o olho dominante, né? O olho não dominante é o que desvia. O estrábico, ele não pode, ele pode até enxergar com esse olho, com o direito e com o esquerdo, mas ele não vai enxergar com os dois ao mesmo tempo. Se ele enxergasse com os dois olhos ao mesmo tempo, ele ia ter diplopia, ele ia ter visão dupla, porque essa visão aqui de um lado, ia ter uma imagem nesse olho, esse aqui teria outro, então ele teria visão dupla. Então por isso que ele tem o olho dominante, e por isso que a criança faz o tampão, que vocês vão ver isso posteriormente, tampa esse olho, né, para exercitar, para ele enxergar desse, porque se passar aquela fase do desenvolvimento da visão e ele ficar só com o olho dominante, esse olho vai ficar aquilo que toda mãe, todo mundo sabe, que é o olho preguiçoso, é o olho amblíope. Passou daquela fase, não tem mais o que fazer, né? Pode até consertar, esteticamente tem um reparo, mas funcionalmente é um olho que vai ficar amblíope, não? O estrabismo não é só convergente e divergente, tem outros. Tem o vertical, né? Esse aqui virado para cima, né? E pode ser intermitente, ora para cima, ora para baixo, né? Então, isso aqui dentro do estrabismo, não vou me alongar nisso, né? Você vai determinar durante o exame se ele tem uma aforia ou uma atropia, se o defeito ele é provocado, se ele é uma constante, né? Se ele tem ocasionalmente ou se ele aparece só durante um teste. Então, às vezes você vai olhar, mas na hora que você vai fazer os testes, vai fazer cover, vai buscar as versões aí que vai aparecer talvez o estrabismo, não? Então, essas são as posições que é o mais comum: hipotropia para baixo, hipertropia para cima, esotropia e exo, o ET, XT, HT. O convergente, o divergente e o vertical, né? Já expliquei isso aí anteriormente. Bom, aí agora você vai fazer o exame ocular externo. O que eu tenho que olhar, o que eu tenho que observar no exame ocular externo? Ele começa com a inspeção. Então, igual eu disse que o paciente, na hora que ele vem da sala de espera, ou na hora que ele está entrando no consultório, está ali conversando com ele, naquele momento que você está olhando para o paciente, você já está vendo, ele está conversando com você, ele está respondendo, você já está vendo o ritmo da piscadela, se às vezes ele pisca um olho, o outro ele não pisca. Você está vendo a presença ou não de simetria facial, né? Então você vai ver isso aqui, ó, o ritmo do pestanejar, se um lado do olho dele é diferente, ele teve um sequelado, por exemplo, de uma paralisia facial, às vezes nem ele percebe aquele pequeno desvio que ele tem. Você vai ver o tamanho da abertura da fenda palpebral, a postura e a posição do paciente, né? Às vezes o paciente ele fica com a cabeça deitada, né, de lado o tempo inteiro, mas para compensar o quê? Você está fazendo o exame, ele está sempre de lado, ele está fazendo aquilo para compensar um desvio do olhar, o estrabismo. Aí ele deita, inclina a cabeça para ele poder enxergar com os dois olhos, né? Então você coloca ele na posição normal, aí o olho desalinha, ele vai para uma hipotropia, uma hipertropia, né? A palpação no exame externo, você vai procurar o quê? Presença de nódulos, tumoração, pulsação, calor, crepitação, né? Então no exame da pálpebra, né, você vai ver se tem alguma coleção, alguma massa. Se tiver alguma massa, você vai ver se ela é móvel, se ela é macia, se ela é fixa, né, se ela flutua, né, se ela é quente, né, se tem algum outro sinal flogístico, né? Fenda, margem palpebral, né? Vocês vão estudar isso, mas aqui está evidente, né? É uma ptose palpebral. Não pode ser que esse olho aqui foi para dentro,
diferença da enoftalmia, né? Ou esse olho aqui tá para fora, podia ser, mas aí você vai cercar disso aqui, ó, né? Aqui você vê a margem, né? Essas linhas também, ó. Aqui, ó, olha essa distância daqui até aqui, olha essa outra aqui, ó. Isso aqui não é o olho que aprofundou, né? Aqui tá normal, aqui é porque isso aqui desceu, né? Olha aqui, ó, margem reflexo aqui, ó, né? Essa fenda palpebral, olha aqui, ó, o tamanho dessa fenda, olha essa aqui. Então, aqui é um caso de pitose. Então, no exame externo, na ectoscopia ainda, no exame externo, você vai ver isso aí, vai ver a simetria, né? Vai ver aqui a questão da fenda para você ver se tem pitose igual está aí na imagem. Você vai ver a presença de edema, né? Edema mole, né? Não, né? Tudo isso. Aqui é nítido, né? Que está um quadro infeccioso, não? Esse aqui é um interessante, uma paciente que veio para ser atendida na urgência e com conjuntivite e esse inchaço periocular, né? E com muita secreção nos olhos, mas o foco dela era isso aí, ó, né? Então tem que perguntar sempre, né? Era uma infecção estafilocócica, né? A biomicroscopia, então, que você vai partir ali logo depois da ectoscopia, você vai fazer a inspeção das estruturas oculares e seus anexos, né? Então a pálpebra, por exemplo, você vai ver, igual eu falei, né? A simetria, vai analisar a margem palpebral e seus anexos, né? Então você vai ver cílios, aí os cílios você vai ver o que? Com relação à disposição, coloração, número de fileiras, né? Porque os cílios, eles podem estar voltados para dentro, né? Triquíase, né? Voltados para fora, né? Ele pode cair, o supercílio também, né? Ter pitose. A margem, você vai ver também as glândulas meibomianas, por exemplo, se está ocluída, se está com obstrução. Você vai ver o ponto lacrimal, vai ver a carúncula, prega semilunar, né? Tem os peluzinhos, vai ver se tem o quê? Se tem alguma coleção, alguma cicatriz, alguma pigmentação, alguma massa, né? Algum padrão vascular, uma hiperemia, tudo que tiver alterado, anotar. Aspecto, localização e tamanho. Observar inicialmente as estruturas mais externas do lado direito e esquerdo e depois as mais internas. Sempre essa comparação. O exame é por comparação, sempre direito e esquerdo, anotando as correlações entre um lado e o outro. Então, igual eu falei, cílios, posição, número, coloração e pálpebras também, né? Aqui um resuminho, a posição delas, né? Se há presença de inflamações, blefarites, ordéolos, né? Canaliculites, que você vai observar ali o canal lacrimal, a presença de tumoração, qual o tipo de tumoração, você tem uma massa lá vegetante, um papiloma, que é uma lesão mais comum, né, da pálpebra, né? O molusco, que tem aquele imbricamento central, você tem cicatrizes, qual que é o tipo, essa cicatriz é o que, né? Tem um coloboma, tem um anquilobléfaro, né, que é na margem. A conjuntiva, você vai ver com relação ao aspecto geral da conjuntiva. Então você vai analisar a conjuntiva bulbar primeiro, né? Esse aqui é um paciente de urgência. Então esse paciente de urgência, ele na consulta rotineiramente você não traciona tanto assim a pálpebra do paciente. Aqui é só para demonstrar realmente essa hemorragia conjuntival, né? Mas se fosse no paciente, você tem que fazer com um pouco mais de moderação, né? Porque quando você faz isso aqui de uma maneira mais vigorosa, vamos falar assim, você acaba fazendo a expressão das glândulas que tem aqui. E essa expressão da glândula, essa manipulação mais brusca, mais forte da conjuntiva, talvez para você examinar a conjuntiva tarsal,
pode levar à liberação da secreção e vai alterar o filme lacrimal, que é um teste que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas na conjuntiva você tem que ver a coloração, a presença de tumoração, pigmentação, um padrão vascular diferente. Então aqui no caso, o que a gente percebe na conjuntiva bulbar? Uma hemorragia subconjuntival. Olha aqui, uma hemorragia mais extensa. Aqui já é o que? O saco conjuntival, né? Mas já dá para me dar uma olhadinha aqui também, ó, na conjuntiva tarsal. Então o olho tem a conjuntiva bulbar e a conjuntiva tarsal inferior, e depois, para inverter na pálpebra superior, a gente vai ver também a conjuntiva tarsal superior. Então eu tenho que ver a presença de inflamações, pápulas, flectênulas, nódulos, tumorações, pigmentações e cicatrizes. Vendo o local, tamanho, né? E a localização. Aqui vocês a conjuntiva bulbar, a córnea. Aqui você vê, ó, um tecido que não era para estar aqui, ó. Qual que é? Esse pelinho aqui, ó. Isso aqui é de uma criança de 5 anos, lá de Florestal. Como é que chama a lesão que não era para estar aqui? Vamos falar assim, tem todo esse tecido folículo piloso, né? Um teratoma. E aqui, ó, uma reação foliculosa, né? Uma reação grande, ó, a presença de folículos, né? na conjuntiva, né? Reação folicular. A córnea, o que a gente tem que ver lá na córnea? A córnea, a gente vai ver a transparência, né? Então eu tenho que ver se essa córnea, se ela está transparente ou se ela tem alguma cicatriz. Aqui tem essa cicatriz, né? Dessa tumoração aqui, desse teratoma aqui. Mas aqui a córnea é transparente, sem cicatriz, mas suponhamos que ela tem uma cicatriz, eu tenho que colocar no sentido horário, a cicatriz em periferia, 8, 9 horas, aí eu venho lá com a lâmpada de fenda e meço o tanto de vazão corneana que tem, mas tem uma lesão aqui, supomos que isso aqui fosse uma cicatriz. Aí eu vou falar, inclusive, a intensidade dessa cicatriz. Essa é uma cicatriz que impede a minha visão de ver atrás dela, então não consigo ver a íris através dela, então é um leucoma. Eu consigo ver, é só uma nuvem, é um embaçamento, uma turvação, então é uma nubécula. Essa aqui seria basicamente a diferença de nubécula e leucoma. Então a córnea, voltando à córnea, a gente vai observar a transparência, se ela está transparente ou se ela tem alguma opacidade, né? E essa opacidade ela pode ser caracterizada por tamanho, localização e com o grau de intensidade dela. Você pode falar também com relação se a reação dela à fluoresceína, se ela é flúor positiva ou flúor negativa. Eu pinguei a fluoresceína, pinguei o colírio de fluoresceína a 1 ou 2%, né? O paciente dá tira o excesso, dá 2 ou 3 piscadas, aí logo em seguida eu vejo se a córnea está corando ou não. Se não tiver corando, é flúor negativa. Se tiver corando, é flúor positivo. Eu tento descrever esse corado, como é que tá. É ponteado, é um ferimento que tem, qual que é a extensão, qual que é a localização. Isso é importante e justifica o seu diagnóstico. A sua descrição vai colaborar com o seu diagnóstico e com o seu terapêutica que você vai empregar. Então, se você tiver uma reação, um ponteado inferior, contornando a margem palpebral inferior, aquilo ali já é indicativo que é uma doença palpebral que está levando aquela ceratite inferior, por exemplo. É interpalpebral, você pingou a fluoresceína, você viu que é interpalpebral, provavelmente esse paciente tem lagoftalma. Quando ele dorme, ele não fecha o olho completamente, resseca aquela parte central, então vai corar. Aquela parte central fica exposta e vai corar. É superior, você tem que pesquisar algum corpo estranho, ou uma tumoração, alguma coisa, um corpo estranho que está na pálpebra superior que está ferindo, ou até mesmo doença tireoidiana, que também pode dar. Vascularização, a córnea não é vascularizada, né? Então, se você vê neovasos, né? Esses neovasos podem ser indicativos de quê? De uma insuficiência límbica, por exemplo, ou um processo inflamatório antigo, sifilítico, por exemplo, ou mau uso de lentes de contato que impõe um sofrimento ali na região do limbo e uma neovascularização
Aquilo ali pode ser uma reação, por exemplo, a transplante, e o paciente ter uma neovascularização, induzindo, por exemplo, aumentando o risco de rejeição. Então, observar o padrão vascular e, se tiver vasos, descrever o aspecto desses vasos, né? Se a córnea tem depósitos, a córnea sofre depósitos, né? Então, assim, na cabeça do pterígio, vocês vão ver que tem um depósito alaranjado, ferruginoso, né? Que ocorre quando o pterígio ele já está mais ou menos estável. Assim, tem outros depósitos, cobre, ferro, né? O uso de medicamentos, né? Então tem certos medicamentos que depositam na córnea, então formam caprichosamente alguns desenhos na córnea. Então alguns desenhos são característicos de determinados tipos de acúmulo de determinados medicamentos, né? Então antiarrítmicos levam a esses depósitos, alguns psicotrópicos também eles levam a depósitos na córnea. E sempre aquilo que eu disse, localização e tamanho, até para você acompanhar. A câmera anterior, você está ali visualizando o buracoso. Então você tem que falar com relação ao conteúdo. Aquela câmera, ela é o quê? Ela está opticamente vazia, ou está com aumento de células. Então, se tiver células, você vai fazer um pincel e você vai, naquele campo visual, você vai quantificar a quantidade de células, ou só aumento de proteínas, né? A profundidade, você vai falar se ela é rasa, média ou profunda, né? Com relação ao ângulo mais difícil, né? Mas ele pode ser sugestionado também pela própria profundidade. Então, se você pega uma câmera que é um pouco mais profunda, espera-se que o ângulo seja mais aberto. Uma câmera mais rasa, o ângulo um pouco mais fechado. Mas isso aqui só através de tomografia ou usando lentes especiais, gonioscopia, para você ver o quanto está aberto, como é que está esse ângulo do paciente. Com relação também ao conteúdo da câmera anterior, então ela normalmente, que a gente espera que ela esteja opticamente vazia, né? Igual eu disse, mas ela pode ter outras... Pode ter sangue, por exemplo, aquele sangue, aquela câmara repleta de sangue chama-se ifema, então ele pode estar com presença de sangue parcialmente, ocupando um determinado volume que você vai quantificar. Então você pode colocar ifema ocupando 1/3, não é? Um ifema de 3 milímetros, de 5 milímetros, você faz, mede e para quê? Para você acompanhar diante de algum tratamento que você vier empregar, se aquilo lá está reduzindo ou se está piorando, né? Ele teve um trauma e aquele sangramento cessou ou ainda não cessou. Pode ter também material inflamatório, seu hipópio, ou no caso de células inflamatórias, o hipópio plástico ou hipópio infeccioso, no caso, né? Se não for o plástico. Bom, aqui a gente vê uma conjuntiva edemaciada, uma hiperemia difusa, uma córnea, olha, a córnea não é totalmente transparente, olha, tem aqui um meio brancacenta, né? Uma perda da transparência aqui difusa, e aqui, uma úlcera, uma lesão, uma córnea com aparentemente uma lesão ulcerada, né? Esse branco pode ser simplesmente o material necrótico que está aqui, e aqui em volta dela, mas é bem delimitada, né? Apesar dessa área aqui. Então a gente vê aqui a perda da transparência, mas chama atenção, né? Talvez aí realmente no processo inflamatório, o aspecto da conjuntiva, o edema também, com a perda da transparência das outras partes da córnea. Mas você tem que ver questão de vascularização, igual eu falei, depósito, forma e tamanho. Aqui uma córnea transparente, né? Porém, o que eu posso ver? A vascularização, isso aqui, até provar o contrário, é um pterígio, certo? Isso aqui é um pterígio. Mas tem também aqui, esse anel aqui, isso aqui não é o anel lá do pterígio, não. Isso aqui é um corpo estranho, um halo metálico, tá vendo? Isso aqui, Então aqui foi um esmeril ou um motoqueiro andando e bateu algo metálico, né?
um corpo estranho, e ficou esse halo ferruginoso aí, né? Um corpo estranho ocular. Aí, aqui, ó, supomos que aqui é 6 horas, aí aqui seria um halo metálico na média periferia, 5 horas. Aí você falaria o diâmetro, mas certamente poderia retirar, que ali parece, não sei o caso. Análise do filme lacrimal. Então você pinga fluoresceína, aquilo que eu falei, o PBUT, o tempo de ruptura do filme lacrimal. O BUT, você não pode ter pingado o colírio anestésico. Por que não pode pingar o colírio anestésico? Porque o lacrimejamento tem 2 componentes. Tem um componente basal, que é do próprio olho, e tem um reflexo. Se eu usar o colírio anestésico, por exemplo, se eu medir a pressão do olho antes de fazer o BUT, usar o anestésico, eu vou tirar essa parte reflexa do lacrimejamento. Eu tirando essa parte reflexa do lacrimejamento, eu não vou ter a medição, o real, como é que é esse paciente, como é que é o lacrimejar desse paciente, né? A qualidade da lágrima dele. E também, igual eu falei antes, eu não posso ficar manipulando, invertendo pálpebra, fazendo isso para calcular o BUT. Então, o BUT é na hora que você está fazendo lá a biomicroscopia, antes de ver a conjuntiva tarsal, que você calcula. Você pingou a flúor, piscou 2, 3 vezes de leve, estirou o excesso, calcula. Contando lentamente, 1, 2, 3, 4. Tempo normal é em torno de 10 segundos, é mais de 10 segundos, né? Menos de 10 é olho seco. Acima de 10 para cima considera-se o normal. Menos de 10 você vai quantificar se é um olho seco grave, né? Severo, moderado, né? Ou leve, né? Esse tempo de ruptura de filme lacrimal, para análise do filme lacrimal, é um exame simples. O médico gasta 2, 3 minutos para fazer bem feito, não gasta mais do que isso, e 30% de todas as consultas oftalmológicas estão relacionadas com o distúrbio do filme lacrimal. Então o olho seco hoje em dia, né, aí no século XXI, corresponde aí a 30% da queixa do paciente. Então às vezes o paciente está vendo por causa de prurido, e algum médico já está aí prescrevendo para ele antihistamínico, usando colírio para alergia, mas esqueceu do principal, que é testar o filme lacrimal. E às vezes você vai observar que tem um olho seco importante, moderado ou intenso, que dá também uma sensação de prurido também no paciente. E é só fazer esse exame e trocar a terapêutica. Bom, com relação à câmera, igual a gente falou, a gente vê profundidade, conteúdo e ângulo. Aqui não dá, aqui é bidimensional, não dá para você ter você tem que acreditar naquilo que eu falar. Mas aqui é uma câmera profunda. Mas o que chama atenção aqui é o conteúdo, aqui é sangue, né? Então é um enfema, né? Esse aqui, ó, eu consigo ver aqui mais ou menos a cor da íris. Talvez aqui, ó, quase a metade, né, da íris. Eu não lembro bem do paciente, mas a metade da câmera me parece que está repleta de sangue. Então o enfema aí da metade da câmera. Se for total, enfema total, ou bola 8, né, monitorar principalmente a pressão e também o risco de impregnação hemática, mas isso aí é um outro tópico que a gente vai estudar isso futuramente. Olha, com relação à câmera, de novo, né? A gente vê então a profundidade e o conteúdo. O que é isso? Isso aqui são os famosos precipitados ceráticos, PCAS, precipitado cerático, K de cerático, precipitados ceráticos, que eles podem ser, ó, finos, parecendo um polvilhado, bem fininho, que não é esse caso, né? É uma mais grosseira, maior, né? Muitas vezes confluindo uma com a outra. Esse aqui é do tipo mutton fat, ou gordura de carneiro. Isso aqui eu guardei, ó. A câmera, a pupila, olha, eu consigo ver que tem a pupila, a cor da íris, mas esse aqui, ó, e esse nível aqui, ó, isso é um hipópio, secreção purulenta dentro do olho, ó.
Aqui, ó, deve estar aqui a 1/3 mais ou menos, mas eu meço do limbo até aqui, eu pego uma fenda e coloco 4 milímetros, 5, 6 milímetros. Por quê? Aí eu passo uma terapêutica, daqui 24, 48 horas, 72 horas eu vou acompanhar esse paciente, eu vou ver o quê? A evolução desse pópio. Eu instituí uma terapêutica, ele continua aumentando, olha, então é uma falência do meu tratamento. Agora, está respondendo, está diminuindo cada dia, olha, o tratamento está dando certo. Então eu posso, esse tratamento é só aguardar que vai melhorar. Então isso é um preditivo, né? Isso é um dado semiológico, tudo anotado. Se você puder, se você fotografar, ótimo. Mas se você simplesmente, às vezes, você desenha e desenha o nível, coloca a altura, as evoluções, né? Então aqui aproveitando, é um olho, olha, cílios aderido, né? Um aspecto meio gorduroso, né? Tá vendo? É um cílio um colado com o outro, né? Aqui não dá para ver bem embaixo, mas dá para ver que é tudo aqueles grumos de cabelinho, de cílio, né? Olha aqui, ó. Aqui é a parte saudável, né? Teoricamente, né? Mas tem a perda também da transparência, né? Mas eu consigo ver. Ó. E a íris, essa coisa bonita, né? Que dá cor aí aos nossos olhos, né? Aqui tem um livro, né, sobre iridologia, para quem acreditar, mas aqui no caso da íris, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a presença disso aqui, dessas sinéquias, essas áreas de atrofia, né? Isso aqui de uma síndrome, né? Então eu vejo a coloração, a morfologia e a vascularização. Aqui, ó, não sei se está dando para vocês conseguirem imaginar, mas esse aqui, ó, um desses folhetos, ele vem cá, ele adere, ele é aderido na córnea. É uma sinéquia iridocorneal. É uma sinéquia iridocorneal. E o cristalino? Então, no estudo do olho, a gente vai lançar mão de quê? Da lâmpada de fenda, né? Esse exame a gente está olhando com a lâmpada de fenda, com a biomicroscopia, que a gente vai discutir depois em separado a biomicroscopia. Então tem várias formas de se estudar através da lâmpada de fenda. Então a lâmpada de fenda, ela te dá várias técnicas de iluminação. Então você vai ter que familiarizar, você começa com alguns tipos, né? Então a mais usada é a iluminação direta difusa. O que é a direta difusa? Você abre, né, a fenda, coloca um cilindro de 10 ou 14, né, de milímetros de diâmetro, e a iluminação é no mesmo sentido da observação. Então ali, com aquela biomicroscopia, usando a abordagem da iluminação direta, né, e difusa, você sai vendo cílios, lesões. Mas tem outras, você vai para outras técnicas, né? Uma você vai usar paralelepípedo, você vai fazer corte óptico, isso é uma outra aula. Mas aqui é o cristalino. Quando você avaliar o cristalino, você vai fazer o corte óptico do cristalino, né? O que é o corte óptico? Você pegou lá o paralelepípedo, né? O paralelepípedo tem o quê? Tem uma face anterior, uma face lateral e uma face posterior. Se você pegar o paralelepípedo, se você diminuir a fenda, aí ele vai virar corte óptico. E a fenda vai ter o quê? Em vez de ter face, vai passar a ter o quê? Linha anterior e linha posterior. E aqui, aquilo que você está estudando. Então, se eu fizer um corte óptico na córnea, a linha de perfil anterior é o fímio lacrimal, estroma, e aqui é endotélio. Aí está fazendo corte óptico no cristalino, é isso aqui. O que é isso aqui? Ó, aqui é a córnea, né? Aqui o foco não está na córnea, aqui o estudo aqui é do cristalino no caso. Mas aqui, ó, o corte óptico, aqui se eu fosse estudar, acharia o foco, eu ia ver aqui o fímio lacrimal e aqui eu ia avaliar o endotélio. E aqui o estroma. Agora não, o foco desse corte óptico foi o cristalino. O que eu estou visualizando aqui? Aqui, ó, a linha de perfil anterior, aí aprofunda a linha de perfil posterior. Aqui, a cápsula anterior, né? Logo abaixo, você vê que está mais branquinho, é o córtex anterior. Aqui o núcleo,
e aqui o córtex posterior, e lá atrás, que esse brilho meio plástico, é a cápsula posterior, uma superfície côncava, transparente, se não tiver essa catarata, né? Inclusive, essa diferença de tons aqui é a diferença das opacidades mesmo do cristalino, né? O cristalino, ele tem densidades diferentes. O córtex, o núcleo, conforme a camada que for do cristalino, ele pode ter uma opacidade maior em determinadas camadas. Então, se o paciente tiver uma opacidade mais marcante na parte nuclear, ele vai ter uma catarata nuclear, por exemplo. Você vai avaliar com relação à transparência, você vai falar cristalino transparente, AO, ou cristalino com opacificação leve, córtico nuclear, pronto. O cristalino, então, além da transparência, você tem que olhar também a posição, porque esse cristalino, ele pode estar o quê? Ele pode estar luxado, subluxado, por exemplo, né? E a morfologia dele também, né? Esse cristalino, ele pode ser um cristalino pequeno, mal formado. Outra imagem do cristalino, ó, já indo lá para a lâmpada de fenda. Isso aqui é uma técnica de iluminação da lâmpada de fenda que chama campo vermelho. Então, o que você faz? Você chega aqui na borda da pupila e você vai observar aqui. Então, ó, então esse aqui você não está olhando na luz, você vai olhar na imagem refletida. Aqui o brilho, esse vermelho é da retina, né? E essa retroiluminação, então toda esses de campo, essa retroiluminação que é o reflexo vermelho. Aí você está olhando essas opacidades, esses pontos aqui é no cristalino. Isso aqui são a catarata. Toda perda de transparência do cristalino é uma catarata. Então, ó, essa perda difusa, né, são núcleos de opacidade no cristalino, né? É um tipo de catarata cortical. Você vai fazer também a tonometria, que é a medida da pressão do olho do paciente. Essa tonometria você pode usar a tensão bidigital, ou óculo digital, a tonometria de Goodman, né, que é de contato. Aqui você com o dedo, você vai lá, com tempo, com experiência, você vai sempre praticando essa bidigital, né, em situações de emergência, ou quando for impossível medir com certeza a pressão do olho do paciente. Às vezes ele tem um edema corneano muito grande que inviabiliza as miras, né? De um tonômetro de contato, por exemplo. Então a bidigital é importante você familiarizar e você empregar e você ir conhecendo e aprimorando essas medidas. A tonometria de Goodman, ou de contato, é o padrão ouro da tonometria. Existem, por exemplo, na lâmpada de fenda, que você vem lá com um tonômetro. Você pode ter portátil, outros instrumentos, como Perkins, por exemplo. Tem um tonômetro também de contato que chama Tonopen, que é uma forma de uma caneta. Aí você coloca uma camisinha, pingou colírio anestésico, vai lá, encosta, aí eletronicamente dá lá. O problema disso é muito caro, pelo menos era muito caro. Existe também tonometria de não contato, mas isso é uma tonometria de contato, que eu estou falando mais, que é o padrão ouro, mas a tonometria de não contato é de sopro. Qual que é o problema da tonometria de sopro? Quem já fez lembra como é que é. O primeiro olho você deixa fazer, mas o segundo você fecha e aperta o olho. Aí um dos critérios para você saber se a pessoa tem glaucoma, vamos falar assim, é a diferença entre o olho direito e esquerdo, por exemplo. Se tiver uma diferença de mais do que 4 milímetros de mercúrio, é patológico. O olho normal não tem uma diferença de mais do que 4. E não é raro o paciente usar o tonômetro de sopro, dá 10 e 18 no outro, porque ele aperta o olho. Então aí ele vai para o quê? Faz aquilo, vai para outro exame. Então você vai ter que desprezar aquele exame. Então, para triagem, ele tem lá o seu valor, a tonometria de sopro, mas como medição, como padrão ouro, fazer curva de pressão, por exemplo, usando tonômetro de sopro é impensável, né? Padrão ouro é tonometria de contato. Tem vários modelos que vocês vão discutir uma aula só sobre tonometria. Aí a tensão bidigital, o óculo digital, e aí a tonometria de Goodman, a tonometria de contato, né? Lembrar para vocês que quando isso é um exame difícil,
quando o médico vai fazer, ele tem que ter bastante tranquilidade, paciência, porque realmente é um exame difícil. Não é fácil você ficar vendo aquele tonômetro azul aproximando do seu olho. A pessoa quase que reflexamente, ela tende a afastar, apertar o olho, tentar fechar, com quase que um mecanismo de defesa. Então é um procedimento muito, muito ruim, muito chato, né? Então tem que ter muita tranquilidade, calma, né? Usar o colírio anestésico, esperar, tranquilizar, pedir a ele para colaborar, né? Que não é fácil. E às vezes vai ter que ter paciência para o paciente que principalmente é o mais jovem, mas também o idoso, se ele não colabora, ter essa tranquilidade para poder fazer isso. E as medidas serem fidedignas, né? Então, porque aquilo ali às vezes vai decidir se a terapêutica está certa, está errada, né? Você vai ter que mudar o tratamento. Gonioscopia, que vocês também vão ter, né? Que é essa avaliação aqui desse ângulo aqui, ó, iridocorneal, né? Aí através da lente de gônio, aí consegue se avaliar não só isso, mas descrever plenamente tudo isso aqui. Então aqui um desenho esquemático do cristalino, né? Aqui a íris e aqui esse ângulo, esse recesso, né? Bom, para exames complementares, só para falando um pouquinho sobre alguns exames complementares, a gente tem, por exemplo, a topografia. A topografia, você pode observar essa presença desses inúmeros discos, né? O princípio da topografia, vai ter uma aula específica sobre topografia, é isso aí, a projeção desse disco, né? Disco de plácido na córnea. Aí esses anéis concêntricos vai ficar ali retratados, né, na córnea. Se for muito curvo, aí esse desenho vai modificar. Ele vai aproximar. Essas curvinhas entre um e o outro vai aproximar. Se for mais plano, vai afastar. E ali você faz a videoceratoscopia ou a topografia através desse aqui, que chama o princípio de Plácido. Aqui o aparelho que a gente tem, top de linha, né? Que é o Pentacam. O Pentacam tem várias versões, a nossa versão é a completa. Na verdade é um tomógrafo, ele usa o princípio de Scheiflung, que era um militar alemão, né? Que para calcular onde jogar a bomba ele usava ele utilizava um processo que ele aprimorou de espelhos. E esse princípio, o cálculo, a base é que é usada para a projeção dessa imagem. Isso aqui, na verdade, é um tomógrafo. Então, um topógrafo e um tomógrafo, né? Aqui algumas imagens, né? Como que você consegue ver, por exemplo, um tumor de corpo ciliar, né? Que aparece aqui, ó. Tá vendo a setinha, né? Aí vem cá, às vezes para operar de catarata, olha só, se dilata, já viu um paciente dilatado, você não vê isso aqui, ó, muitas vezes, né? Então, às vezes o paciente, quando ele é examinado primeiramente sem dilatar, você consegue ter alguns dados a mais, né? E às vezes você vai ver isso, você vai achar que pode não ser nada, mas você não vai falar para o paciente o que é, voltando lá no início, né? Você não vai garantir um diagnóstico sem talvez ter a confirmação diagnóstica por um ultrassom, uma tomografia. Depois disso tudo, é que você vai dar a confirmação realmente diagnóstica daquilo que ele está procurando. Outro é a microscopia especular, que faz a análise das células endoteliais. Então, a córnea humana, a gente nasce com cerca de 4.000 células por milímetro quadrado, né? Então, essas células têm um formato hexagonal, ela tem uma certa proporcionalidade entre uma e outra, então ela tem a forma e o tamanho dela, que definem a presença ou ausência de quadros, por exemplo, de hipóxia ou de morte celular. Então, algumas patologias levam o estresse da córnea, que vai acelerar essa perda dessas células. A gente perde de 0,1 a 0,3% desse endotélio anualmente, do próprio envelhecimento, né? Vai se perdendo. Então, se você está com 4.000 quando nasceu, quando você atinge os 40 anos, você tem ali em torno de 2.500 células. Aí é óbvio, se você teve algum processo
inflamatório, glaucoma, descontrolado, uso de lente de contato com DK ou permeabilidade de oxigênio baixa, que levou à hipóxia da córnea. Aí tudo isso pode acelerar o que? A morte dessas células que não regeneram, e aí a pessoa ir para falência às vezes, ou perda da transparência, o edema mesmo da córnea, porque a função desse endotélio íntegro, né, é manter a turgescência da córnea, né? Então, isso aqui faz uma análise. Então, a gente vê, como eu disse, a forma, né? Então, elas têm o formato clássico hexagonal. Se uma célula daqui morre, aí essa outra ela tende a aumentar de tamanho para ocupar o espaço. Não vai ficar um buraco aqui. As que estão do lado vão aumentar de tamanho e vão mudar a forma, vão ficar mais arredondadas. Aí ela pode ter o quê? Um pleomorfismo, quer dizer, uma variação da forma, e um polimegatismo, né? Ela também aumentar o tamanho dela, né? Isso só de curiosidade, um paciente com duas íris, com duas pupilas, né? É isso.